A apresentação, professor Roberlanzi. A escola é uma parte, e casa é a nossa lei. Bem, caros ouvintes do programa Alô Educação, estamos entrando no ar neste sábado, às 11 horas e 19 minutinhos. Neste minuto, gostaria de desculparmos com vocês, tivemos um problema técnico aqui na transmissão inicial, mas vamos ter aqui um debate, né, sobre os impactos econômicos da pandemia, com a participação do professor Francisco Soares, da UERN, doutor em Economia pela UFC, e também pelo estudante Felipe Torres, estudante de Economia da UERN. Desde já, passo diretamente para o professor Francisco Soares fazer as apresentações, e a gente vai nos desculpando mais uma vez pelo atraso. Bom dia, professor Francisco Soares, muito obrigado aí por sua participação no programa Alô Educação, da 87.9. Bom dia, Roberlando. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes do programa Alô Educação. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E principalmente num momento tão importante, né, que a gente precisa levar esclarecimentos à sociedade e contribuir, né, para a compreensão desse momento que a gente está vivendo. Roberlando, estamos com problema de áudio, a gente não está te ouvindo. Problemazinho de áudio, eu não estou te ouvindo. Pronto, agora, Felipe, está me ouvindo agora? Agora sim. Tudo ok. Pronto, então, eu quero mais uma vez desculparmos aí aos ouvintes por esses probleminhas técnicos que está acontecendo. Então, nesse momento, o alô aí do Felipe. Felipe? Bom dia, ouvintes do programa Alô Educação. Bom dia, professor Roberlândio. Bom dia, professor Soares. É sempre um prazer participar desse programa, né? Pela primeira vez, mas sou ouvinte assíduo do programa. E é como o professor enfatizou, né? A gente está aqui para discutir algumas coisas relacionadas à economia, em um momento atípico, né? A gente nunca, pelo menos a nossa sociedade, né, do século XXI, a gente nunca passou por um problema dessa magnitude, principalmente quando se faz relação saúde-economia, né? A gente não tem recordação de, pelo menos nesse século, ter posição aqui para qualquer esclarecimento. Não, nós temos sempre a dinâmica de os participantes que estão vindo, principalmente a primeira vez, né, fazer um pouquinho da sua apresentação antes de entrarmos propriamente no debate. Então, eu já volto a palavra com o professor Francisco Soares. Bom, no meu caso, eu sou professor da UERN há 24 anos, professor do Departamento de Economia, tenho pós-graduação em Economia, a nível de doutorado, e sou pesquisador, sou professor do nosso mestrado em Economia, pesquisador na área de crescimento econômico, desenvolvimento econômico, alguma coisa em economia da educação, alguma coisa em economia da criminalidade, e a gente acaba abordando alguns outros temas relativos a desenvolvimento. Então, essa é basicamente a minha formação.
Roberlano. Felipe, está me ouvindo, Felipe? Tô sim, Pronto. Agora tô. Então, Felipe, gostaríamos agora de também ouvir um pouquinho da sua apresentação de uma forma sucinta também, para que a gente possa... Ok. Felipe? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe, sou do Córrego, da região da Areia, município de Apodi, sou estudante de Economia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive fui aluno do professor Soares, e além de cursar Economia, sou técnico em Comércio Exterior, Agroindústria e Cooperativismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Bem, voltando aqui para o professor Francisco Soares, eu gostaria que a gente, antes de entrarmos propriamente no tema, aproveitando até a questão vocacional dos alunos, na questão do Enem, do SISU, gostaria que pudesse passar algumas informações básicas sobre o curso de Economia. Nós temos vários ouvintes, principalmente estudantes, que nesse momento precisam de algumas orientações na questão de qual curso escolher, e a gente gostaria que, começando por professor Dr. Francisco Soares, fizesse uma apresentação sucinta do curso. Ótimo. Bom, quanto assim, uma visão geral da economia. Alguns economistas colocam o seguinte: economia não é uma formação profissional, a economia é uma formação bem mais ampla, né? Economia é uma forma de raciocinar sobre diversos temas da sociedade. Então, nós temos diversos campos de aplicação da economia. Nós temos aquele economista que trabalha dentro de uma empresa, nós temos aquele economista que trabalha numa ONG, nós temos economistas que se dedicam, por exemplo, a questões de energia, a questões ambientais. Nós temos economistas que trabalham hoje em estudos sobre violência, nós temos economistas que trabalham sobre saúde, nós temos a área de economia da saúde, economia da educação, nós temos hoje uma área também muito importante, que é a economia da cultura. Então, o que todas essas áreas têm em comum? É que nós estudamos a teoria econômica, nós aprendemos a dominar diversas ferramentas de análise, né? E nós aplicamos a teoria econômica, a análise econômica e a análise estatística econométrica a esses diversos temas. Então, em determinado momento do curso, o aluno deve definir a sua área de interesse, e aí ele se tornar uma referência naquele tema. Por exemplo, eu tenho alunos que trabalham em bancos, né? Tenho diversos alunos, ex-alunos, que trabalham em bancos. Alguns deles resolveram estudar algum tema relativo aos bancos, ao sistema financeiro, né? Como também eu tenho atualmente uma orientanda do mestrado, que ela está estudando eficiência na aplicação dos recursos de educação, né? Tive recentemente orientandos que estudaram a área de violência, criminalidade, como tive pessoas que se dedicaram a estudar a área de saúde. Então, a questão que eu coloco é essa, que a formação em economia permite que você atue em diversas áreas. Isso vai depender da delimitação do seu interesse. Afinal de contas, você quer ser um especialista em quê? Em economia. Tem o pessoal que atua no mercado financeiro, tem gente que atua
na Bolsa, o curso permite que a pessoa enverede por esse caminho. Ora, nós temos um ex-aluno que hoje ele é professor justamente dessa área do mercado financeiro, ex-aluno nosso, né? Ele definiu sua área de interesse e trabalhou para se tornar uma autoridade nesse tema. Então, o curso de economia abre vários caminhos, várias possibilidades de inserção no mercado. Bem, eu gostaria, Felipe, né, como aluno, eu também fui, mas vou passar mais nesse momento para o Felipe, para ele possa falar sobre algo da questão da duração do curso, entre também algumas disciplinas, e também a sua visão como aluno. Felipe. O professor Soares, ele enfatizou bem as áreas ligadas ao curso de economia, né, que são áreas adversas. Eu vou focar mais na questão do que o aluno pode encontrar no curso, né? É o aluno que sai daqui de Apodi e diz, eu vou cursar economia na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O que ele vai esperar? O que ele vai encontrar? Uma estrutura, primeiramente, uma estrutura que não deixa a desejar a nenhuma universidade federal do país. Ou seja, hoje, o curso de economia da UERN, a gente tem uma estrutura muito boa, com salas climatizadas, é um ambiente super agradável, qualificação dos professores muito qualificados, eu chego a dizer que em sua maioria, Soares pode me corrigir depois, eu acho que cerca de 80% dos professores são doutores, que tem doutorado, muitos com mestrado, não conheço ninguém que seja só graduado lá, então assim, um curso muito bom, que oferta muita qualidade. E com relação às disciplinas, são disciplinas e sua parte matemática, sua grande parte que liga muito a matemática, a estatística, mas que foca também na questão de humanas. É um curso muito, como o Soares falou, muito dinâmico. Ele vai desde um cálculo matemático a uma teoria social que foi criada lá na década, na Primeira, Segunda Guerra Mundial, ou seja, no início da economia. Então, assim, ele é um curso muito amplo e quem de Apodi, se desejar cursar, que vai cursar o Enem, que desejar colocar economia, a gente está à disposição, eu estou à disposição para tirar algumas dúvidas a respeito do curso de forma mais ampla e mais individual, para que o aluno a pessoa possa tirar suas dúvidas. Bem, caros ouvintes do programa Alô Educação, nós vamos dar só um breve intervalo, em seguida estaremos retornando já com a questão debatendo sobre os assuntos. Nesse momento, um alô para o Michael Douglas Araújo, ligado em Pau dos Ferros, pelo Raidsnet, pelo Face Live. Abraço, todos contra o Covid-19, feliz sábado. O meu amigo Adalberto Estevão, estamos sempre na escuta, parabéns por esse programa, aborda vários assuntos, tentando esclarecer todos. Minha colega, minha grande amiga, a professora Selenice Torres, mais uma vez, pela gentileza, dizendo aí que adora esse programa. Também do pessoal que nos acompanha pelo rádio, eu quero mandar um alô especial para o meu amigo Tcheca do Peixe, seu irmão Astrogildo, também nesse momento sintonizado comigo, meu pai, o Pedro Fernandes Queiroz, mais conhecido como Pedro de Nira, minha mãe, Maria Alice Gama de Queiroz, minha irmã Dalila. Neste momento, nós vamos dar um breve intervalo, gente. Em seguida, estaremos retornando com o programa Alô Educação. Você nos acompanha aí nas redes sociais, pelo Facebook, certo? Pode nos acompanhar também em breve pelo Instagram e pelo YouTube, mas nesse momento a transmissão está sendo pelo Facebook, no perfil Alô Educação ou no perfil Oberlande Lígia Marinho. Aguardem instantes, estaremos de volta. E mais de 20 anos na área de educação, oferecendo ensino de qualidade comprovada. Espaço amplo, salas climatizadas, ambiente agradável e seguro. Colégio Nossa Senhora da Conceição, o melhor para educar seu filho. Ensino infantil, fundamental e médio. Colégio Nossa Senhora da Conceição, Rua NH 72. Informações, ligue 3333-2480. CNSC. Construindo o futuro junto com você.
Educar é amar. Estamos apresentando Alô Educação. A apresentação, professor Roberlandi. A escola é uma parte, em casa é a nossa lei. Bem, caros ouvintes do programa Alô Educação, estamos de volta na apresentação do professor Roberlando Queiroz, agradecendo, né, de coração aí a sintonia, também lá de Mossoró, do Antônio Flávio Lima, o meu cunhado também aí na audiência, muito obrigado. Hoje nós estamos aí, né, com bate-papo com o professor Francisco Soares, da UERN, doutor em Economia do UFC, e do nosso colega, o professor também, lá da EMIAT, estudante de Economia, o Felipe Torres. E hoje o tema é sobre os impactos econômicos da pandemia. Já vou voltando aqui com os nossos participantes. Neste momento, o professor Francisco Soares, Felipe, a gente... eu tive sempre essa noção, né, uns aspectos. Eu sempre tenho defendido, em quase 10 anos do nosso programa, as prioridades básicas do governo. Eu falo o tripé: educação, saúde, segurança. E para dar suporte a tudo isso, está cada vez mais evidência, até mesmo, né, nas camadas populares, que antes não debatiam a questão da economia, né, já ficam sempre acompanhando, oscilação da Bolsa, também a questão do PIB, queda, e também valorização do dólar. Eu gostaria, professor Francisco Soares, de uma forma sucinta, né, pudesse também falar um pouquinho desses indicadores, PIB, que para muitos já está se tornando uma coisa mais comum, mas para a grande maioria ainda é algo um pouco desconhecido. Bom, o PIB é uma medida aproximada do valor que foi produzido, ou que está sendo produzido durante um ano, né? Então, normalmente, um país que tem um PIB maior, ele tem mais riqueza para distribuir para a sua população. Então, o PIB é sempre acompanhado com muito cuidado, né? Porque, na realidade, isso aí, desde Adam Smith, né, 200 anos atrás, que ele discutia, afinal de contas, o que é uma nação rica, o que é uma nação que ela tem bem-estar, como é que a gente pode medir, né? Então, ele propôs o PIB por pessoa, né? Dividir o PIB pelo número de pessoas, pela população daquele país. E até hoje esse é um indicador, né, de potencial de bem-estar, né? Então, quando se fala que essa crise pode levar a uma queda do PIB, alguns projetam que o Brasil pode ter uma queda de cerca de 5%, né? Projeção para a França de queda é bem maior, já se fala em torno de 14% de queda do PIB francês. Notícias agora que na China teve uma queda de cerca de 6,8%, 6,7% do PIB no primeiro trimestre. Isso é muito preocupante, porque mostra que os países estão ficando mais pobres no momento em que se precisa de mais recursos para enfrentar a doença, né? Porque o enfrentamento da doença precisa de mais hospitais, precisa de mais equipamento, precisa de mais medicamento, precisa contratar mais gente para a área da saúde, precisa pagar mais salários, né? Então, toda a despesa com saúde aumenta nesse momento e a capacidade de pagamento está diminuindo quando o PIB está caindo, né? O que isso tem a ver com o movimento
na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores ela tem caído praticamente em todo o mundo. Essa última semana que houve uma pequena reversão depois que divulgaram alguma possibilidade de medicamento, né, ser aprovado aí um medicamento para tratamento da Covid-19. Mas a Bolsa vem caindo, a Bolsa em todo o mundo vem caindo sistematicamente. O que significa a Bolsa caindo? Significa que as pessoas estão prevendo que as empresas elas vão ter prejuízo, muitas delas não vão resistir, vão quebrar, vão falir, haverá mais desemprego e queda de renda, ou seja, nós vamos ter um aumento da pobreza em todo o mundo, né? Então, se fala aí num aumento na pobreza, coisa que só se viu na crise de 1929, certo? Então, a Bolsa ela cai por essa expectativa de que muitas empresas não vão resistir à crise. E no Brasil tem um outro motivo para a queda da Bolsa, é porque nós temos muitos investidores internacionais aplicando aqui em títulos brasileiros. E quando a economia brasileira começa a ficar ameaçada, aliás, não é só a economia brasileira, no mundo todo, quando as economias começam a fraquejar, os investidores retiram dinheiro desses países e vão comprar títulos do governo norte-americano, ou seja, normalmente o dinheiro sai do resto do mundo e vai para os Estados Unidos, vai para aplicações nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse movimento aqui no Brasil. Muita gente tirando dinheiro do mercado financeiro no Brasil e levando esse dinheiro para comprar títulos do governo americano, porque são considerados títulos de baixíssimo risco, né? Então, é um indicador de que a expectativa para a economia brasileira é negativa, né? Pelo menos esse ano. E, assim, afinal de contas, qual vai ser o impacto total dessa crise? Existem estimativas, mas ninguém sabe, né? Os planejadores, os economistas que acompanham melhor o movimento macroeconômico estão prevendo uma queda aí de cerca de 5% para o PIB brasileiro. Mas isso considerando que nós vamos ficar em quarentena de 2 a 3 meses. Mas ninguém tem segurança para dizer que vamos precisar de 3 meses, ou se vamos precisar de 5, 6 meses, ou até mais tempo. Então, o que vai dizer qual vai ser o tamanho da queda do PIB brasileiro vai ser o tempo que a doença nos obrigar a ficarmos parados, né? Então, já tem estimativas aí de queda de arrecadação de torno de 30%, entre 20% e 30% de queda de arrecadação dos estados e municípios. E isso também tende a agravar a crise, porque aí, com queda de arrecadação, dificilmente os estados e municípios terão recursos para manter os seus compromissos. E aí, o que acaba acontecendo é que fornecedores deixam de receber, funcionários públicos deixam de receber, né? E, evidentemente, como essas pessoas não recebem, elas também não têm recursos para pagar os seus próprios compromissos. E essa coisa tem um efeito potencializado. Então tem muita gente trabalhando, muita gente pensando em formas de amenizar esses efeitos econômicos. Bem, caros ouvintes do programa Alô Educação, estamos de volta. Neste momento,
contando aí com a audiência de todos. O nosso amigo Michael Douglas Araújo interagindo conosco. Eles acham bacana o curso de Economia. Quem tem interesse, Paulo Ferro também tem a opção na UERN. Valeu, grande Michael Douglas Araújo. Também aqui participando conosco, o nosso colega, o Felipe, Luiz Felipe. Felipe, ultimamente, a gente vê que a economia se tornou, né, um assunto bem debatido, né, e até mesmo na questão, muitas vezes colocando até em confronto com a saúde, né? Chegaram de uma forma até que colocar entre a saúde e a economia. Como você vê tudo isso, meu amigo? Primeiramente, só voltando à questão aqui do que o professor Soares levantou, saiu recentemente um dado do FMI a respeito de como vai ser o comportamento, como eles esperam que vai ser o comportamento da economia mundial em torno do ano de 2020, né, durante a pandemia, durante e depois. A gente vê que a economia, levando como base a Itália, a gente vai ter uma queda de cerca de 9,5% no PIB, ou seja, bastante preocupante. A França, menos 7,2%, os Estados Unidos, menos 5,9%, e o que eu achei mais interessante é que, durante o ano de 2020, a projeção do FMI é que a China e a Índia vão ter um pequeno crescimento, a China de 1,2% e a Índia de cerca de 1,9%. E voltando ao assunto que o Roberlando me colocou, a questão do confronto, né, que a gente vê, de certa forma, o confronto, não sei se é ideológico, eu levo a crer que seja ideológico, entre saúde e economia. Se a gente for trazer para o contexto histórico, a gente passa por uma crise dessa há cerca de 100 anos. A cada 100 anos, o nosso mundo enfrentou a pandemia. A outra pandemia que a gente identificou foi em 1918. E essa pandemia foi a gripe espanhola, que causou inúmeras mortes, estimativa de 50 milhões de mortes no mundo. O que eu quero enfatizar colocando esse ponto é que a saúde, a economia depende da saúde. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas qualificadas, de pessoas saudáveis que executam as suas funções. Mas a saúde depende da economia. Por quê? Porque a saúde, ela precisa dos recursos que a economia vai alocar. Ou seja, para construir um hospital em Apodi, um hospital federal, vamos supor que um hospital federal possa ser construído em Apodi, a gente vai precisar o quê? Da economia para o quê? Para fazer a alocação dos recursos. Então, assim, eu vejo com bastante preocupação essa questão de discutir, eu vejo mais um conceito ideológico do que mais um conceito das duas áreas. Eu não vejo economistas fazerem críticas com relação à questão da pandemia, críticas que sejam mais duras. Assim, alguns defendem o fim do isolamento, outros defendem que seja de forma pacífica, dividida, outros defendem... Mas, assim, eu não vejo com certa clareza a contrariedade dos profissionais entre essas duas áreas. Eu vejo mais um discurso lá em Brasília, um discurso político que acaba chegando aqui nas suas bases, né? mais político do que, de fato, conceito para as duas áreas. Bom, eu gostaria de complementar o que o Felipe falou sobre essa discussão, né? Afinal de contas, existe uma polêmica entre economia e saúde. Na realidade, não existe. Quem coloca a questão dessa forma está tentando esvaziar o debate verdadeiro. Certo? Quer dizer, ou você defende dinheiro ou você defende vidas. Quem defende a economia não está defendendo dinheiro. A finalidade da economia nunca foi dinheiro. A finalidade da economia é bem-estar. Agora, para haver bem-estar,
é preciso geração de bens e serviços. Sem esses bens e serviços, não existe bem-estar, não existe vida. Né? Se a gente não tivesse alguém produzindo alimento, produzindo remédio, né? Se não tivesse médico trabalhando, se não tivesse motoristas transportando, se não tivesse pessoal da limpeza, né, fazendo a higiene de hospitais e de outros centros, não haveria como defender a vida. Então, esse debate realmente não existe. E ele existe para quem está tentando fazer política nesse momento de crise. Certo? Então, mas o que existe de verdadeiro nesse debate? Afinal de contas, há um questionamento sério de como enfrentar a pandemia, que não existe receita de bolo, ninguém sabe ao certo como fazer. A maioria dos países estão apelando para quarentena, para o isolamento social, distanciamento social. Isso aí está acontecendo em praticamente todos os países. Né? Mas existem países que estão fazendo diferente. Existe o chamado isolamento vertical? Existem países, como o caso de Singapura, o caso de Hong Kong, que fizeram, né, que fazem esse tipo de abordagem. Isso seria viável no Brasil? Tem gente pensando sobre o assunto, tem gente discutindo isso seriamente. Mas como é esse isolamento social? É da forma como os políticos estão dizendo, que é simplesmente chegar e dizer, olha, pega a população de risco e isola, e quem não é população de risco vai para a rua, vai trabalhar, vai estudar, vai levar a vida normalmente. Não é desse jeito. Os países que fazem, né, essa quarentena horizontal, esse isolamento social vertical, desculpe, primeiramente, eles tiveram as condições financeiras, técnicas, de realizar testes massivos. Esse é o primeiro passo. Fazer testes com praticamente toda a população. O Brasil tem como fazer isso nesse momento? Não. O Brasil não tem testes suficientes para cobrir a maior parte da população. Depois, o que esses países, o que Singapura faz? Detectou um caso positivo, por exemplo. De repente, eu faço o teste e meu teste deu positivo, que eu tenho a Covid-19. Então, vai ser monitorado, a partir daí, todo mundo que teve contato comigo. Quem trabalha comigo, quem vive comigo, alguma reunião que eu participei. Então, a partir daí, todo esse pessoal passa a ser testado imediatamente e colocado sob quarentena, certo? Então, esse é um método que exige recursos financeiros, recursos técnicos, tá certo? E uma capacidade muito grande de acompanhar a própria sociedade. E, até o momento, esse modelo só foi adotado em países com população pequenas em relação ao Brasil. Nenhum país com mais de 200 milhões de habitantes, né, conseguiu colocar em prática esse modelo, certo? Então, a coisa é séria, o debate precisa ser feito com seriedade. Infelizmente, parte dos nossos políticos, de todos os partidos, parte dos políticos, não estão dando a devida seriedade que o assunto merece. Realmente, tanto o Felipe quanto o professor Francisco Soares foram bem felizes, né, de analisar esse contexto. É um grande problema que, infelizmente, o nosso país tem, né, nesse momento, que nós conseguimos até politizar um vírus. Então,
fica nessa questão política, ideológica, como bem falado, e isso, na verdade, traz uma desarmonia muito grande, e isso é muito prejudicial num momento como esse. Nós vamos dar só um breve intervalo, em seguida, 11 horas e 54 minutinhos, a gente mais uma vez quer pedir desculpas aí pelo atraso que aconteceu aí devido à transmissão. Talvez a gente tenha uns 5 minutos extras na rede social, mas no rádio a gente vai ter que finalizar às 12 horas, porque já entra o programa seguinte. Então a gente vai dar só um breve intervalo e em seguida as considerações finais, para os ouvintes do rádio do programa Alô Educação. Aguarde dentro de instante. Área de educação, oferecendo ensino de qualidade comprovada. Espaço amplo, salas climatizadas, ambiente agradável e seguro. Colégio Nossa Senhora da Conceição, o melhor para educar seu filho. Ensino infantil, fundamental e médio. Colégio Nossa Senhora da Conceição, Rua Ingá 72. Informações, ligue 3333-2480. CNSC, construindo o futuro junto com você. Estamos apresentando Alô Educação. A apresentação, professor Robelandi. Que a escola é uma parte, em casa é a nossa lei. Bem, caros ouvintes do programa Alô Educação, estamos de volta para as considerações finais dos nossos participantes. Lembrando que ainda teremos talvez uns 5 minutos extra somente na rede social. Então você vai lá nos seguir no Facebook do Alô Educação ou Roberlandi Lígia Marinho, ou também no perfil da FM Cidade. Professor Francisco Soares, mais uma vez, quero agradecer pela sua participação. Vou até, mais uma vez, a gente nunca é demais pedir desculpas. Inicialmente nós tivemos um problema aí na transmissão, mas realmente são informações bem avalizadas e que nós, neste momento de pandemia, temos sim que buscar o equilíbrio, economia e saúde, sem politizar, e eu coloco agora de volta para o senhor colocar as suas considerações finais. Eu queria agradecer pelo convite, me colocar à disposição para outros programas, até outros temas relativos à economia, que caso vocês queiram discutir, acho importante a minha participação, eu me coloco à disposição. Sobre esse momento que a gente está atravessando, queria só complementar. Existe uma série de medidas que estão sendo tomadas, e parte sendo propostas pelo governo federal, parte sendo proposta pelo Congresso, que visam amenizar os efeitos sociais, os efeitos econômicos da crise. Muito provavelmente, a gente estaria enfrentando muito mais dificuldades, teria um sofrimento muito maior da população sem essas medidas. Elas são muito bem-vindas. E aí, o debate também ocorre no sentido de quais as consequências do aumento dessa despesa no futuro. Porque tudo que nós estamos fazendo hoje vai ter um impacto no futuro, e é importante que as pessoas entendam isso. Como o Felipe colocou já hoje aqui, que nós temos uma previsão de crescimento para esse ano que não vai se realizar. Muito provavelmente o PIB do país vai diminuir em vez de crescer. E tínhamos uma previsão de crescimento também para o próximo ano. Essa previsão já começa a se desmanchar. Então, o que nós estamos fazendo hoje vai ter impacto sobre o que vai acontecer no próximo ano. As medidas vão ter impacto positivo nesse momento, mas elas terão um impacto negativo no próximo ano.
despesas, aumento de despesa leva a aumento de endividamento. Então, a partir do próximo ano, o país vai estar convivendo com um nível de endividamento maior e vai ter que assumir as consequências. Mas isso vai acontecer só com o Brasil? Não, isso vai acontecer com todos os países no mundo. A dívida de todos os países está aumentando e vai continuar aumentando enquanto essa crise durar, né? Então, assim, é bom que a gente entenda que o efeito da crise não é só passageiro, não é só nesse ano. O efeito dessa crise vai durar por talvez mais 10 anos. Essa crise de saúde vai criar problemas econômicos para mais uns 10 anos aí para frente. Bem, Felipe, você tem um minutinho aí para também colocar aí as suas considerações finais. Alô, Felipe? Bom, eu queria... Me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite do professor Roberlando, né, meu colega de profissão de escola, agradecer também a participação do professor Soares, meu ex-professor lá da universidade, e agradecer a todos os ouvintes. E como reflexão, eu queria deixar aqui eu refleti sobre ela, eu vou ler agora. A pandemia vai reduzir a atividade econômica de qualquer forma, mas com o isolamento social, você reduz o dano na economia e ainda salva vidas. Então, que essa frase sirva de reflexão para a gente seguir caminhando e confiando em Deus, a gente vai sair dessa. Obrigado, professor Roberlando Soares. Bem, neste momento, meus caros ouvintes do programa Alô Educação, a gente se despede do rádio desde já, né? Agradecemos aí a sua sintonia na 87.9 e fique aí com o programa Pauta Aberta com o vereador Gilvan Alves. Até uma próxima oportunidade a todos. Valeu!